Vamos começar pela segunda aqui, então. Vamos tirar os dados dela aqui. Então, a gente tem uma transmissão por engrenagem corrente, como se fosse aquele sistema da bicicleta, né? E a gente sabe que a engrenagem motora, ou seja, a engrenagem aqui da esquerda, menorzinha, tem 15 dentes. Então, a gente sabe que o Z1 é igual a 15 dentes. A gente sabe que ela gira a 120 RPM, ou seja, 120 rotações por minuto. Então, a rotação 1 vai ser 120 RPM. A gente sabe também que o coeficiente de redução, que é o C, é de 1 para 3. Ou seja, eu tenho que dar 3 voltas na minha engrenagem menor para eu conseguir dar uma volta na minha engrenagem maior. Aí eu quero saber quantos dentes tem que ter essa engrenagem maior e qual que vai ser a rotação da engrenagem maior também. Vamos resolver ela aqui então. Da mesma forma, a gente vai ter que utilizar as fórmulas correspondentes igual na última aula. Então, se a gente for pegar aqui, ó, vamos resolver o número de dentes primeiro. A gente tem aqui, ó, a gente sabe o C, sabe o Z1, a gente só não tem o Z2. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui. C igual a Z1 sobre Z2. Então, vamos inserir uma fórmula aqui. Equação. Aqui a gente vai ter C igual uma fração que vai ser Z1 sobre Z2. Sabemos aqui, então, que o que a gente quer é o Z2, né? Então, a gente precisa descobrir. Então, o Z2 está dividindo, vai passar multiplicando, e o C está multiplicando, vai passar dividindo. Eles só vão se inverter. Então, a gente pode deixar a fórmula da seguinte forma. Z1 sobre C vai ser o Z2, tá? Estou fazendo aqui da forma bem básica também, já dá para fazer meio diretão, mas só para vocês entenderem mais ou menos qual que é a ideia. Então, Z2 passa para cá, multiplicando, o C passa para baixo, dividindo, só invertir a forma. Agora, jogando os dados, a gente vai ter Z2, que é o que a gente quer saber, o Z1 é 15, e o C é o 1 sobre 3, certo? Que é o 1 para 3 ali que a gente tem. Se a gente tem uma fração e na parte de baixo tem outra fração, a gente faz elas jogar para cima. Não sei se vocês lembram dessa parte. Então a gente inverte a fração de baixo e joga ela para cima. Então a gente vai ter aqui 15 vezes o 3, que é como se fosse 3 dividido por 1, que 3 dividido por 1 vai ser o próprio 3. Então, o nosso Z2 vai ser 45 dentes. Então, eu sei que a minha engrenagem da direita ali, que é a engrenagem movida, vai ter que ter 45 dentes. Se eu quisesse fazer meio diretão, o coeficiente de transmissão é 1 para 3, ou seja, tem que dar 3 voltas nessa aqui para dar uma volta aqui. Consequentemente, ela tem que ter 3 vezes mais dentes, eu só multiplico pelo final do coeficiente de transmissão, tá? Dá para fazer mais diretão, só quis mostrar aqui para vocês saberem da onde que veio. E a segunda parte, a gente vai basicamente resolver da mesma forma que a gente resolveu a outra, que é daquela fórmula da transmissão. Então, a gente vai utilizar N1 sobre N2 é igual a D2 sobre D1. No caso, como é uma engrenagem, Z2 sobre Z1. Vamos voltar lá para o documento. Aqui, então, vamos inserir uma fórmula de novo. Desse lado aqui, a gente vai ter uma fração, que vai ser N1 sobre N2, que é o que a gente quer descobrir. E desse lado aqui, a gente vai ter uma fração também, que vai ser Z2 sobre Z1. Jogando os dados aqui. N1, a gente
sabe... Só um pouquinho, deixa eu deixar uma página só. Exibir uma página. N1 a gente sabe lá dos dados de entrada, que é 120. Então aqui no lugar do N1 vai estar 120. N2 é o que a gente quer saber. Z2 a gente acabou de descobrir que é 45. E o Z1 é 15 dentes. A gente vai fazer a multiplicação cruzada. Então aqui vai dar 45 N2, que é essa multiplicação aqui, e 120 vezes 15, deixa eu fazer na calculadora aqui rapidinho, vai dar 1.800. 45 está multiplicando, vai passar dividindo. Então aqui vai ficar N2 é igual a 1.800 dividido por 45. Consequentemente, o N2 vai dar 40 RPM. Tranquilo, gurizada? Essa primeira bateu com a de vocês aí? Alguma dúvida na resolução? Ou alguém precisa copiar alguma parte dessas que eu fiz, assim? Como é que tá? Podemos dar sequência? Tá tranquilo? Beleza. Tá. Vamos fazer a terceira ali agora. Então, a terceira. Aqui agora a gente tem um par de engrenagens que tem 200 e 400 milímetros de diâmetro primitivo. Então, a gente vai ter aqui os nossos dados. Diâmetro primitivo 1, 200 milímetros. Diâmetro primitivo 2, 400 milímetros. Diâmetro primitivo a gente vai ver melhor um pouco na hora que a gente for ver a parte de cálculo de engrenagem mesmo, mas ele é aquele diâmetro onde o dente faz o maior esforço, tá? E a primeira gira a 800 RPM. Então, o nosso N1 vai ser igual a 800 RPM. Ali diz que as engrenagens têm módulo 4. Então, o M vai ser 4. Módulo também a gente vai estudar mais para frente, mas basicamente ele é o tamanho padrão do dente. Quanto maior o módulo, maior vai ser o dente da engrenagem. Primeira coisa que ele pede, o RPM da engrenagem maior. A gente pode calcular o RPM direto com os diâmetros primitivos, se a gente quiser, tá? Não tem importância nenhuma. A gente pode descobrir o número de dentes primeiro, mas é mais fácil a gente já calcular direto qual que vai ser o RPM. A fórmula basicamente vai ser a mesma aqui. Então, letra A gente vai ter N1 sobre N2, só que aqui vai ser diâmetro primitivo 2 sobre diâmetro primitivo 1. N1 a gente sabe que é 800. Então aqui vai ser 800. Diâmetro primitivo 2 é 400. Diâmetro primitivo 1 vai ser 200. Então aqui a gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar com 400 N2 é igual a 800 vezes 200, que vai dar 160 mil. 400 vai passar dividindo, então aqui vai ficar N2 e aqui 160 mil dividido por 400, que vai dar 400 também.
Então, nosso N2 vai ser de 400 RPM, que são 400 rotações por minuto. Beleza. Agora, qual que é a próxima coisa que ele pede? Ele vai pedir o número de dentes da engrenagem menor, que é, no caso, o Z1. Então, se a gente for olhar as fórmulas que tem lá em cima, a gente vai ter aqui, ó, diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o Z, que é o número de dentes. A gente vai pegar aqui no nosso documento, então, vamos inserir a fórmula aqui, a equação. Então, diâmetro primitivo é igual ao módulo vezes o número de dentes. Como a gente está tratando da engrenagem menor, a gente vai utilizar o diâmetro primitivo 1 e o número de dentes vai ser o Z1, tá? Se fosse da maior, diâmetro primitivo 2 e Z2, só para identificar as engrenagens nesse caso. Então, o diâmetro primitivo 1, a gente sabe que é 200 milímetros. E o módulo a gente sabe que é 4. Copiando aqui, então, a gente vai ter que o diâmetro primitivo 1 é 200. Nosso módulo vai ser 4. 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Inserir equação. Deixar como fração. Então, aqui 200 dividido por 4. E desse lado aqui só o Z1. Então, a gente vai ter Z1 igual 200 dividido por 4 vai dar 50 dentes. Então, a nossa primeira engrenagem lá vai ter 50 dentes. Essa aqui da esquerda. E a engrenagem da direita, a gente vai fazer o mesmo processo. Na C. Só que, ao invés de usar DP1 e descobrir o Z1, a gente vai usar o DP2 e descobrir o Z2. Então, aqui vai ser 400, que é o diâmetro primitivo da segunda engrenagem. E aqui vai ser Z2. Z2, o módulo das duas é o mesmo. E um detalhe importante é, quando eu tenho duas engrenagens trabalhando entre elas, o módulo sempre tem que ser igual, tá? Não pode ser diferente, senão ela vai travar as engrenagens. Então, 400 dividido por 4, aqui nós vamos ter daí 100 dentes na nossa engrenagem. Então, o RPM da segunda engrenagem vai ser 400, a primeira vai ter 50 dentes e a segunda vai ter 100 dentes. Tranquilo também, gurizada? Alguma dúvida dessa parte aqui? Dos calculozinhos de engrenagem também? Tranquilo, beleza. Vamos partir agora, então. Esperar um pouquinho para tirar foto? Tá. Quer tirar da letra A lá também? Professor, se o senhor puder voltar lá no começo, só para eu tirar um print, por favor. Uhum. Ó, essa aqui é a primeira, ali em cima tá só os dados, tá? Pode baixar um pouquinho, professor. Beleza. Ó. Daí aqui é a B e a C. Daquela outra, da número 2, eu acho, da Quer que o que senhor... suba lá de novo? Deixa eu deixar ela aqui. Dá para pegar os dados ali em cima. E daí eu já abaixo para pegar a outra parte. Eu vou, professor, só outra parte agora.
Tá, daí aqui o finalzinho dela Beleza, professor, obrigado. tranquilo. Todo mundo conseguiu pegar, gurizados? Alguém precisa que explique ou que volte mais alguma desses exercícios que tinha ficado? Tá tranquilo? Beleza. Tá, vamos voltar lá então na nossa apostila lá da parte de transmissão. Agora na 4 aqui, a gente vai ter um sistema um pouquinho mais complexo, que basicamente é um sistema onde eu tenho, ao invés de somente 2 eixos, eu vou ter 3 eixos, todos eles conectados por polia e correia ali, certo? Então eu vou fazer esse de exemplo com vocês também para vocês verem. Ele muda pouquinha coisa, tá? Mas é basicamente a mesma ideia. Então na 4, a gente tem um sistema de transmissão com 4 polias. Então sai do motor, tem uma polia acoplada no motor, tem um segundo eixo que tem 2 polias, uma alinhada com a do motor, a outra alinhada com o terceiro eixo. E aqui tem os diâmetros das polias. Então, essa primeira 180, a segunda 430, essa aqui menorzinha do segundo eixo tem 80 e essa maior do terceiro eixo tem 580. Então, o que, que ele está pedindo ali no sistema? Para determinar o número de rotações por minuto da polia montada no último eixo, que basicamente seria a polia que ia comandar a máquina que a gente ia estar trabalhando, certo? Ela ia partir lá do motor, chegou até o terceiro eixo, que é o eixo que ia fazer rodar, sei lá, uma esteira, ia fazer rodar o torno, qualquer máquina basicamente vai ter um sistema de transmissão que vai ter o eixo que vai dar o torque para ele. Vamos tirar os dados aqui então dessa número 4. O que a gente sabe? A gente sabe os diâmetros. Então, D1 igual a 180. Deixa eu jogar ela toda lá para baixo, fica mais fácil, eu acho. D1 igual a 180. D2 é igual a 430. D3 é igual a 80. E D4 é igual a 580 milímetros. O que a gente tem que fazer para descobrir a rotação de saída da última polia? Basicamente, a gente tem que ir fazendo por partes esse sistema. Então, a gente vai ter que resolver a primeira parte aqui, ó, desconsiderando essa polia menor. Vamos transferir só do N1 para o N2, ou seja, fazer a saída do motor até o segundo eixo. E depois a gente resolve fazendo do segundo eixo para o terceiro, tá? Vou fazer aqui junto com vocês, vocês vão ver que é bem fácil. A fórmula que a gente vai usar é aquela mesma lá de cima. O N1 sobre N2 é igual a D2 sobre D1, tá? A primeira parte a gente vai resolver dessa forma, igual a gente estava resolvendo antes. Aqui agora é só o diâmetro da polia, então não é diâmetro mais o primitivo. Aí a gente tem a rotação de entrada 1600 RPM. Então N1 é igual a 1600 RPM. Era o dado que estava faltando aqui. Que está aqui, ó. Então, nosso N1, 1600. Diâmetro da polia 2, 430. Diâmetro da polia 1, eu sei que é 180. Mesmo esquema, multiplico cruzado. Então aqui vai ficar 430 N2 e aqui vai ficar 1.600 vezes 180, que vai dar 288 mil. O 430 vai passar dividindo, então aqui 288 mil dividido por 430
Consequentemente, a gente vai ter N2 igual, deixa eu fazer aqui na calculadora, dividido por 430, 669,76 RPM. Tem mais uns quebrados ali, mas 2 casas depois da vírgula já está ótimo para a gente, até porque RPM não é uma medida tão precisa, porque ele tem uma oscilação natural aí do uns 5 RPM para mais e para menos, conforme a máquina vai estar rodando, tá? Enfim, descobrimos a rotação 2. Vocês hão de concordar comigo que se a polia 2 gira a 669 RPM, a polia 3 também vai girar nessa mesma velocidade, porque as duas estão montadas no mesmo eixo, certo? Então eu não tenho como, ou a parte esquerda, que é a parte aqui da polia, girar a uma determinada velocidade, e a parte da direita aqui girar em outra. Senão o nosso eixo vai começar a torcer e vai ficar igual basicamente aquelas grades que ele começa a torcer até que uma hora ele iria romper, certo? Então, as duas vão girar ao mesmo RPM. Tudo que está montado no mesmo eixo vai sempre girar na mesma velocidade de rotação. Agora a gente precisa então fazer esse mesmo processo para cá, para essas duas aqui. Como que a gente vai fazer então? A gente vai montar essa mesma fórmula aqui, só que a gente tem que pensar da seguinte forma. Aqui, o nosso N1 é a nossa polia motora. E o nosso N2 é a nossa polia movida, certo? Ou seja, a que está transmitindo o movimento é o 1, a que está recebendo o movimento é o 2. No caso desse nosso sistema aqui, o que está transmitindo o movimento agora é o 2, então vai ser N2, e o que está recebendo o movimento é o 3. Então, o eixo 2 está passando o movimento para o eixo 3, certo? Da mesma forma aqui, eu tenho a polia que está recebendo, a polia movida, que está recebendo o movimento em cima, e a polia motora embaixo, que no caso é D2 e D1. No nosso caso aqui agora, a que está recebendo o movimento é a polia 4, e a que está transmitindo o movimento é a polia 3. Tranquilo? Então a gente teve que reformular aquela fórmula ali, ajustando essa parte de quem que está recebendo e quem que está transmitindo o movimento. Conseguiram entender mais ou menos essa mudançazinha aqui? Eu quero que eu explique de novo. Essa daqui, digamos, é o macetezinho aqui quando eu tenho mais parte de transmissão, tá? Independente do número de eixos. Tá tranquilo? Beleza, então. Os dados aqui a gente vai jogar da mesma forma. Então aqui a gente vai ter N2, a gente descobriu aqui, 669,76. Então aqui, 669,76. N3 é o que a gente quer saber. D4 vai ser 580 milímetros e o D3, 80 milímetros. Multiplica cruzado. Aqui, então, a gente vai ter... Se tivesse mais polias e mais eixos, a gente sempre vai indo substituindo. Cada eixo a mais, a gente tem que reformular a fórmula e ir fazendo de novo. Qual que está transmitindo, qual que está recebendo. Beleza? Vai ter mais alguns exercícios ali para a gente fazer desses aqui, daí vocês vão pegar um pouquinho melhor a ideia depois, tá? Aqui, então, vai ficar 580 N3, desse lado aqui, 580 vezes N3, e do lado da direita aqui, o 80 vezes o 669, que vai dar 53.581,39.
Estou fazendo com todas as casas aqui porque eu não tirei da calculadora, tá? Se vocês fizerem só com 2 casas depois da vírgula, talvez dê uma diferençazinha aqui, mas não é o que vai deixar a conta necessariamente errada, tá? O nosso 580 vai passar dividindo, então aqui vai ser N3 dividido por 53.581,39 dividido por 580. Nosso N3 aqui, então, vai ser igual a 92,38 RPM. Então, com esse sistema de polias aqui que a gente está, a gente vai ter uma saída de 92,38. Então, notem que a gente saiu de 1.600 RPM. A gente está com menos do que 10% da velocidade inicial que a gente tinha. Consequentemente, a gente está com mais do que 10 vezes o torque da nossa saída também, certo? Então, com muito mais força no final daquela saída. Geralmente, os sistemas industriais vão funcionar mais ou menos dessa forma. A gente vai ter um motor que não tem uma força muito grande, ele vai girar uma velocidade alta, e a gente vai ter um sistema redutor de velocidade, que ele vai fazer a saída do sistema rodar de forma mais devagar, só que com a força mais lá no alto.